O programa está oficialmente aberto hoje, dia 24 de abril de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim. De ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez. Adquirir mais um estabelecimento gastronômico para seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, porque respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Bem, gente, vamos dar início ao programa de hoje. Vocês já viram que mudou o anúncio, né? Vamos. Para empresários, para empresários. Bem, hoje eu vou começar uma série de vários programas, são 5 programas. Tratando do milagre. O milagre é uma coisa assim que é curiosa. Eu já presenciei muitos. Como místico, eu tenho uma visão mais apurada para o milagre. E eu vou falar apenas de alguns dentro da minha religião, que é Rap Science. Vou puxar a sardinha sim para a minha religião. Os outros puxam para deles, eu puxo para a minha. Dentro da minha religião, eu já vi gente rezar, pedir por aumento salarial e vir um aumento bonito, fora outros nessa linha. Eu mesmo, a minha esposa, uma época ela esteve doente e eu orei pedindo uma solução para o problema dela. Eu estava no templo, eu era monge ainda, e quando cheguei em casa me avisaram, mandaram, a solução está no seu e-mail. Eu abri e tinha lá o telefone do médico que resolveu o problema da minha esposa. Ninguém sabe como esse médico chegou, mas chegou, ou seja, parece mágica. Por que parece mágica? Porque é uma coisa que está além do imponderável. Algo que está além do imponderável. Vou citar um caso famoso aqui, Stephen Hawking. Stephen Hawking, sim. Tem aquele filme A Teoria de Tudo, quem puder o assista. Claro, é um romance, mas ele é uma demonstração. Ele teve aquele problema de saúde dele, era para estar morto em menos de um ano. Viveu por muitos e muitos anos, trazendo teorias e mais teorias que qual que é a função dessas teorias? Não é ela se comprovar, mas ela abrir novos campos de estudo dentro da física. Caso de milagre que eu me lembro aqui agora, o Ronivon. O Ronivon tem aquela doença dele que eu não lembro o nome, mas eu sei que ele falou que chegaram a levar para casa para ele morrer em casa, e de repente a doença foi passando, ele se recuperou. Ninguém sabe como, e muitas vezes ninguém sabe por quê. As pessoas têm a sua missão nesse plano. Matheus, por que nem todo milagre acontece? Porque não é assim. O milagre depende de uma convergência de fatores, e é isso que eu vou explicar durante
essa sequência de programas, ok, gente? Vamos dar início de hoje, então. Em outubro de 2019, na revista Are You Happy, publicado foi o artigo cunhado de Recuperação Milagrosa após 26 dias de inconsciência. Lendo-se que, em 16 de março de 2004, Yasuko, que havia deixado os filhos irem para a escola, como de costume, atendeu ao telefone de sua casa e ouviu: "Senhora, por favor, acalme-se e ouça. Senhora, por favor, acalme-se e ouça. Miho-san sofreu um acidente na rua. Sim, Miho Mukaida, que era uma estudante do primeiro ano do ensino médio à época, foi atropelada por um carro a caminho da escola e foi jogada a cerca de 10 metros, caindo em arbustos na beira da rua. Todavia, o telefonema fora dado por um professor do ensino médio que estava presente quando Miho foi colocada na ambulância, sendo que o para-brisa do carro, onde se acredita que a cabeça de Miho tenha batido, tinha uma grande rachadura. Logo depois, ela recebeu uma ligação da polícia. Yasuko e Hidetoshi, o pai, que estavam em casa naquela manhã, foram levados às pressas para o hospital. E o irmão de Miho, Naoaki, que é 5 anos mais velho, também foi chamado. O professor e a polícia estavam gaguejando. Eu não conseguia saber se ela estava viva ou morta pelo telefone. Quando cheguei ao hospital, minha filha estava inconsciente e rosnava de dor, relatou a senhora Yasuko. Doravante, os prontuários médicos descreviam uma situação tensa em que ela estava em semicoma, com as pupilas dilatadas e não respondendo à luz. E o médico me disse que não poderia determinar se ela viveria pelos próximos 2 ou 3 dias ou se seria uma pessoa vegetativa quando recuperasse a consciência. Todavia, Miho, que sobreviveu, mas não recuperou a consciência, era cuidada 24 horas por dia. Miho suava profusamente. Deu um alto gemido que ecoou por todo o hospital, levantou a parte superior do corpo e desabou repentinamente na cama com um estrondo, disse a senhora Yasuko. Isso durou mais de uma semana e as enfermeiras me disseram: se você ficar aqui, a senhora vai desmaiar. Então, por favor, vá para casa. Porém, eu estava com medo de ir para casa e não pensei em mais nada. Apenas me contentei em limpar o suor de Miho. Mais tarde, enquanto estava inconsciente, Miho teve uma experiência de quase morte. No site da Loja Unida dos Teosofistas de Londres, há uma monografia alcunhada de Experiências de Quase Morte à Luz da Teosofia. A filosofia esotérica, conhecida como Teosofia, foi apresentada ao mundo por Helena Petrovna Blavatsky, auxiliada por William Q. Judd, e inspirada pelos mestres de uma fraternidade oriental no final do século XIX. Um dos mais centrais e importantes entre seus muitos ensinamentos é aquele que se relaciona ao tema da morte e aos vários estados e experiências que ocorrem após a morte física. Na época em que esses ensinamentos foram divulgados, o fenômeno, agora bastante comum, das experiências de quase morte ou EQMs ainda não havia surgido. Ninguém falava em túneis de luz, seres de luz e assim por diante. Isso só começou a realmente acontecer por volta das décadas de 1960 e 1970, particularmente a partir de 1975, ano em que o livro mundialmente famoso de Raymond Moody, A Vida Após a Vida, foi publicada. E aqui eu vou parar para dizer que a experiência de quase morte sempre existiu. Contudo, ela só se torna notória a partir do momento em que a sociedade da sua época é capaz de padronizá-la, ou seja, transformá-la em um objeto de estudo de cunho científico. Voltando, de uma perspectiva mundana, uma explicação para isso é que, até então, a ciência e a tecnologia médica não eram suficientemente avançadas para serem capazes
de reanimar os pacientes de uma morte temporária com tanta frequência e, portanto, havia apenas um número extremamente pequeno de pessoas que haviam sido trazidas de volta da beira da vida após a morte e que eram capazes de descrever o que haviam vivenciado. Outra explicação, de uma perspectiva mais metafísica, relaciona-se com o fato de que, durante o último quarto de cada 100 anos, aqueles mestres dos quais falei tentam auxiliar o progresso espiritual da humanidade de forma marcante e definitiva. Ao final de cada século, você invariavelmente descobrirá que ocorreu uma efusão ou uma reviravolta na espiritualidade. Ademais, a Madame Blavatsky escreveu na página 555 do primeiro volume de A Doutrina Secreta que um ser humano pode ser ressuscitado de uma morte aparente, desde que seu corpo vital, astral, não tenha sido irreparavelmente separado do corpo físico pelo rompimento do cordão magnético. Tal separação ou rompimento desse cordão prateado, como é frequentemente chamado, resulta na morte real e na permanente do corpo físico. Tal separação, ou rompimento desse cordão prateado, como é frequentemente chamado, resulta na morte real e permanente do corpo físico. E aqui o autor do texto trata de uma discrepância que existe entre o pensamento teosófico e as experiências de quase morte, ao dizer que esses últimos obtêm vislumbres breves e parciais do estado de Devachan. Este é o estado celestial, que não é um local ou um plano, mas um estado mental, um estado de consciência. Mais para frente, ele diz que Devachan, literalmente, é a terra dos deuses, uma condição mental muito mais vívida e real do que o sonho. Em outras palavras, seria como se a pessoa resolvesse viajar de Santos para Jerusalém. Então, fosse a uma agência de turismo escolher um pacote e o vendedor lhe exibisse um vídeo com o roteiro de um dos pacotes disponíveis. E, com base nas opções que estão disponíveis, a pessoa escolherá a que lhe apetece. Por isso, o autor do texto diz que a teosofia ensina que cada um tem seu próprio estado de Devachan e que cada um de nós o cria para si mesmo inconscientemente a partir de sua própria consciência. E por aqui eu encerro o texto de hoje. Vamos fazer algumas análises. Vou começar pelo final, fica mais fácil a gente trabalhar. Depois eu volto para a Miho. Mas o que acontece aqui é o seguinte. Esse vislumbre do estado de quase-morte é do quê? Das egrégoras, além do rio Sanzu, que é a quarta dimensão. É onde estão as egrégoras. É o local onde estão as egrégoras. E aqui quero que ele chama de Devachan, literalmente a terra dos deuses. E eu vou aqui só fazer uma explicação interessante, porque ele coloca um ponto aqui que não é relativismo. Não é relativismo. Existem nas egrégoras, cada religião tem a sua egrégora. A Rap Science tem a egrégora da Rap Science. A maçonaria tem a egrégora dos maçons. A Rosa Cruz. São templos celestiais, por exemplo, Aruanda, que é da Umbanda. São templos celestiais onde os adeptos, os seguidores dessas religiões, dessas doutrinas, são encaminhados. Todos vão para lá. Tem até a egrégora, por exemplo, dos motoqueiros. Tem ideia? Egrégora dos ciganos. E, ponto importante, a pessoa pode também criar a sua egrégora lá. Isso é o que se chama forma pensamento, que é criado no plano astral. Mas, claro, isso aí precisaria de um místico eficiente. Tem até um capítulo daquela série que fizeram do Constantine, John Constantine, o caçador de demônios, que os adolescentes, durante esse capítulo, eles vão visitar a egrégora do assassino. Porque esse assassino, ele tinha conhecimento místico. O que ele fez? Ele criou, no plano astral, uma casa para ele receber adolescentes burros que querem fazer experiências espirituais e iam para a egrégora dele. E lá eles se aprisionavam e ficavam. Lá era um inferno. Isso é um conceito do inferno. Ele ficava os torturando lá. O John Constantine e um amigo dele vão para lá e
tomam e o mandam realmente para o inferno dele, libertando essas almas que estavam morrendo aqui. Quem morre lá, morre aqui. Então nós podemos também criar as nossas egrégoras lá. O Raul Seixas, por exemplo, ele tentou criar a sociedade alternativa, como egrégora. Eles tentaram criar aqui na Terra e a versão egrégora lá. Não deu certo. Ok? Aí vamos voltar aqui para a questão do cordão de prata. Eu falo aqui, que a Madame Blavatsky diz, a separação e o rompimento desse cordão prateado, como é frequentemente chamado, resulta da morte real e permanente do corpo físico. Como eu disse, se a pessoa morre lá, morre aqui. E há o rompimento. As experiências de cortes e morte, como eu descrevi aqui usando essa figura de linguagem de um pacote de viagem, a pessoa chega lá no outro plano, mas ela não adentra ao outro plano. O outro plano é o plano do pensamento. É o plano do pensamento. Então, você não precisa caminhar, é só pensar. Tem um livro do John Lennon que chama, uma mensagem psicografada do John Lennon que chama Paz Afinal, que eu já mostrei aqui em outros programas. E ele, quando é recebido lá, ele é levado para o Templo das Oitavas, que é a egrégora dos músicos. Nesse caminho até lá, ele é levado pela mãe dele, a Julia, que ele era apaixonado pela mãe dele. E aí eles estão assim andando num bosque e ele vê uma colina. E de repente eles estão na colina. Por quê? Porque lá é o plano do pensamento. Isso é muito pregado dentro da Rap Science, que você precisa educar o pensamento para não pensar em besteira. Porque você imagina uma pessoa ir para o plano atemporal pensando em besteira. É aquelas besteiras que pensa aqui mesmo. A desgraça que vai ser naquele plano. Aí é um inferno. É um inferno, nossa, o inferno é um conceito criado pela mente da pessoa. Uma das funções da gente passar aqui pelo plano temporal é para aprender a pensar. Para aprender a pensar. Aí vamos voltar aqui para o nosso objeto de estudo, que é a Miho Mukaida. Então a Miho, você vê, sofreu um acidente sério, foi atropelada. O para-brisa do carro onde você acredita que Miho tinha batido a cabeça tinha uma grande rachadura. Você imagina a cabeça da menina. Ela recebeu 2 telefonemas, primeiro do professor e depois da polícia. O professor e a polícia estavam gaguejando, os caras não sabiam como falar para ela que tinha acontecido com a filha. Ela chegou ao hospital, a filha estava inconsciente, rosnando de dor. Como falou, ela estava em semicoma, eles não conseguiram colocar ela em coma. Ou seja, ela estava sofrendo, estava apagada, mas sentindo dor. Ela falou, Miho suava profusamente e deu um alto gemido que ecoou por todo o hospital. Levantou a parte superior do corpo e desabou repentinamente na cama com estrondo. Isso durou mais de uma semana. E a enfermeira falou, ela vai para casa, que a mulher ia desmaiar lá. Mas a mulher não ia deixar a filha. Olha a situação que teve. E aí tivemos, dentro da questão de consciência da Miho, ela teve essa experiência de quase morte. Como eu já expliquei, não houve o rompimento do cordão de prata, mas houve o quê? O vislumbre da quarta dimensão. Muito interessante isso, e nós vamos trabalhar isso para entender a questão do milagre. Isso já é um milagre? Isso é a construção do milagre. O milagre ele não ocorre de uma hora para outra. Nós temos, na questão bíblica, diz-se que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Isso daí é um código. Isso é um código. Um dia para Deus equivale a 6 do homem. O milagre, ele não ocorre no momento em que você pede. Ele já vem ocorrendo antes, ele já está preparado antes no outro plano. O professor Olavo de Carvalho uma vez falou da morte, do caixão sextavado. O que é o caixão sextavado? São 6 dias da criação. A pessoa cumpriu a sua missão nesse plano dentro dos 6 dias. Um dia de Deus equivale a 6 dias do homem. É a missão. Então, o tempo dessa missão equivale a um tempo divino. São 6 tempos para nós, para a execução da missão, da concretização, e um tempo da vontade divina. Num plano onde não há tempo. Olha, é tempo, por isso que aqui se traduz em tempo.
É um negócio muito louco isso, hein? De um plano onde não há tempo, ele se materializa em 6 vezes aqui. Por isso que ocorre o milagre. O milagre ocorre com essa função. Mas nós vamos entender a concepção dele mais para frente. Mas da pessoa realizar os 6 tempos dela aqui. Quando ocorre alguma interrupção, há um prolongamento e não passa disso. Caso a pessoa não conclua, que às vezes o veículo, nosso veículo tem tempo para ficar aqui, e a pessoa não conclui. Muitas vezes os caras que se dizem ateus, os céticos, esses pés no saco aí que nós temos que aguentar, eles morrem sem concluir. Porque deu tempo do veículo. E eles vão ter que voltar para concluir. Eles vão para o inferno astral deles. Vão porque o fato de ele não acreditar na transcendência, quando ele vai se deparar com a transcendência, ele vai ficar doido, doutor Abel. Não, mas isso não existe. Como que não existe você está aqui, cidadão? Como que não existe você está aqui, cidadão? E o cara só pelas paredes do outro plano. E aí ele é preparado para voltar e regressar. Voltar a ter esse regresso para poder executar a missão dele. Porque nós temos o tempo e nós temos o limite do veículo. E às vezes a pessoa não vai antes da hora nem antes do combinado, mas o veículo tem seu limite. E precisamos entender isso. Por isso que a gente tem que cuidar bem do corpo. Porque com o corpo nós vamos executar a nossa missão nesse plano. A nossa querida Miho, o corpo dela foi atingido. E aí, que eu falei, aí ela tem que recuperar o quê? O veículo para ela continuar trabalhando. A missão dela não está concluída, não está ainda. Miho está viva aí. Ela tem, não sei qual que é a missão dela, mas nós vamos discutir a questão do milagre. A missão é mais interpretativa e a divindade saberá quando a missão foi concluída e quando Miho, você que está me vendo, quando chegar o nosso momento de regressarmos ao nosso verdadeiro lar, que é além do rio Sanzu, no plano celestial, no plano atemporal. Eu falei, por exemplo, Steve Hawkins, era para ter, os médicos deram menos de um ano para ele morrer, e o homem viveu até ficar bem velho. Olha como que a coisa é. Rony Von teve aquele problema, como eu disse, está vivo até hoje. Está executando a missão dele. Qual que é a missão do Rony Von? Talvez nem ele saiba. Mas é como eu digo sempre a questão do Simão Sirineu. Ele estava ali para ajudar o Cristo a subir ao Gólgota. Ele nem sabia quem era o Cristo e nem sabia que estava lá para isso. Ele foi lá para a Páscoa. Teve que carregar a cruz do bandido, como ele achava que era, subiu lá e foi embora. A vida dele, ninguém mais sabe. Cumpriu a missão. Ele deve ter morrido depois disso? Provavelmente. Missão feita. Vai ficar aqui fazendo o quê? E por aqui eu encerro o programa de hoje, o primeiro da série. Ok, gente? Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam, porque é a hora em que eu ganho uma graninha, gente. Vamos lá. Lembrando aí que eu estou disponibilizando aqui na descrição do curso os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, aqui ó. Pode dar para a molecada ler, ó. Aproveita. Lembrando, ó, o outro livro que eu estou disponibilizando é a Saga de Kid Winchester. Mês que vem aqui que nós temos Dia das Mães. Pô, Deus, Saga de Kid Winchester para sua mamãe ler. Pô, Matheus, vou dar um livro de tem pornografia para minha mãe. Você acha que você nasceu como, meu? Você acha que você nasceu como, meu filho? Só Cristo veio por intermédio do Espírito Santo. Ok? Você acha que foi a cegonha que te deixou na porta da sua casa? Dá o livro para sua mãe que a velha vai gostar. Na sequência, eu estou disponibilizando também o curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o capeta para fora de casa. E aí vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta. O apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, gente, força no Pix. Quero agradecer a todo mundo que está mandando contribuição para o Pix. Aí uma parte dessa contribuição eu estou destinando para quê? Para preparar o bar da alta venda, mas ainda está funcionando. E até vender, nós vamos equipar o bar para fazer o lançamento do meu livro, que já está... Estou quase encerrando aqui, meu livro de ficção científica,
Em breve vocês receberão mais informações sobre ele, ok? Opa, passando bombeiro aqui na rua, vamos lá. Aí na sequência tem o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. E a notícia boa, no VK, meu, o pessoal de Moscou superou São Paulo. Brincando, nós temos mais audiência em Moscou do que em São Paulo. Caramba, velho. Agradecer aos moscovitas aí. E faça-me manda grana para cá, uns rublos aqui para mim, aqui, faz um PayPal para ajudar o Cuesta, gente de Moscou. Pô, eu tô contente, velho. Primeiro lugar em Moscou, velho. Muito legal. Aí na sequência tem o link da boutique do Cuesta, que por enquanto, não vou anunciar por enquanto a propaganda do bar do Naldo, bar do Naldo tomou a preferência, mas continua o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador. Aí tem com Letras de Mateus, meu álbum em parceria com Renato Pop. E aí o contato do Cuesta. Você que está interessado no bar do Naldo, entre em contato comigo aqui por este meio, que eu faço meio de campo. Fique tranquilo. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Será que o próximo bar continuará sendo nosso ponto de encontro? Vamos ver. Para você que não sabe, o endereço é Avenida Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatinha, São Vicente. Repetindo, Avenida Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatinha, em São Vicente. E atenção, atenção. Atenção, Denilson. Todos os carros, Denilson, chamando o Denilson. Não, eu vou ter um compromisso no sábado, por isso será amanhã. Amanhã, regras para erradicar os radicais. Argumentos plausíveis. Amanhã na sexta, na parte da manhã, não será mais do sábado, às 18 horas. Na sexta, dia 25 de abril, na parte da manhã, regras para erradicar os radicais. Argumentos plausíveis. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!